irmãos e irmãs. Nesse momento, quero, mesmo assentados, aí, vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus. Senhor, nós te rendemos graças nesse momento e pedimos que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor possa transmitir a tua palavra com unção, com intrepidez, com ousadia, e que ela possa encontrar nos corações guarida, que possamos ser transformados por ela, que possamos experimentar, através da sua palavra, um jeito novo de viver a vida cristã. Muito obrigado por esse momento, por esta oportunidade, pela vida de cada irmão, irmã, visitante que entrou aqui nessa noite. Obrigado pela vida daqueles que também nos assistem pela internet, que o Senhor possa abençoá-los com a doce presença transformadora do Espírito Santo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos estão acompanhando, hoje eu quero iniciar a parte B do verso 12 e a parte A do verso 13 de Efésios capítulo 1. Tenho andado com os irmãos por alguns meses já, quase se aproximando de um ano, nesse capítulo 1. Às vezes penso que seja cansativo, mas eu tenho a plena convicção de que aqueles que gostam da palavra de Deus estão aprendendo verso a verso, e às vezes até usando palavra por palavra e expressão por expressão de cada versículo desta carta de Paulo aos Efésios, principalmente o capítulo 1, o qual estamos fazendo. E o verso 12 e o verso 13, Paulo continua falando do projeto de Deus, do plano de Deus, e agora ele vai nos apresentar a amplitude do plano de Deus. E para isso nós vamos fazer, eu projetei a leitura do verso 12 completo e do verso 13 completo, mas o destaque está nas expressões em vermelho, que são aquelas que nós gastaremos um tempo aqui hoje para então apreciarmos, que é a parte B do verso 12 e a parte A do verso 13. Paulo vai fazer a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, o foco será em nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vós, ou vocês. São estes os versos e as expressões que analisaremos. Então, para a gente contextualizar o texto e não perdermos de vista o contexto, para não distorcermos a ideia real do que é que Paulo está passando, Paulo tem um foco, ele sempre está mostrando o foco dele nesse capítulo 1. E o foco principal aqui é sempre no plano de Deus. Então, enquanto o mundo, as pessoas que vivem nessa terra, elas se preocupam com a política, com as manchetes dos jornais, para saber de que lado a Rússia se posicionará nessa iminente guerra, nesse iminente conflito que acontece lá entre a Síria, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Enquanto as pessoas se preocupam
com as manchetes dos jornais, com a política, Paulo está mostrando qual deve ser, na verdade, o foco do cristão. E, olha, irmãos, independentemente daquilo que porventura venha se desdobrar nos acontecimentos mundiais, nada, ninguém será capaz de impedir, de arruinar o plano de Deus. E o plano de Deus, nós sabemos, nós já estudamos no verso 10, que não é outro, senão de fazer convergir, de juntar todas as coisas em Cristo Jesus, e a partir de Cristo Jesus, restaurar a plena paz, que outrora fora perdida no Jardim do Éden pela introdução do pecado na terra. Então, este é o plano, independente do que venha ou possa vir a acontecer, Deus há de fazer isto, restaurar em Cristo esta plena comunhão que nós tínhamos com Ele lá no jardim. Entenda, eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar, nos interessar pelas notícias desse mundo. Não é isso. Eu estou dizendo que Paulo está mencionando que o foco principal do cristão é gastar o seu tempo conhecendo o plano de Deus. Nós gastamos muito tempo e procuramos, através de muito tempo, as manchetes deste mundo, e não procuramos na mesma proporção, ou deveríamos procurar numa proporção maior, conhecer o plano de Deus, que é imensamente maior, mais profundo, mais abrangente do que qualquer manchete, do que qualquer coisa que possa vir provocar medo em nosso coração. Uma outra coisa que Paulo está focalizando aqui é na pessoa de Cristo. Então, ele começa no verso 1, falando de Cristo, e ele vai, no verso 3, usar um termo que na gramática portuguesa é conhecida como contração. Nada mais é do que uma junção de uma preposição com um pronome pessoal. Então, a partir do verso 13, ele vai usar essa contração, que é essa junção da preposição em, mais o pronome pessoal ele, que dá a palavra nele, que é uma forma de se referir a Cristo, de se referir ao sujeito de todo aquele texto, de todo aquele plano. Então, se você tem alguma dúvida de que a palavra nele, do verso 3 até o verso de número 13, Paulo vai sempre usar esta contração nele para se referir a Cristo. Então, o foco de Paulo no capítulo 1 de Efésios, além do plano de Deus, é Cristo. Talvez você não tenha lido o capítulo 1 inteiro, mas por baixo, a palavra Cristo, junto com esta contração nele, deve ter aí, no verso 1 tem 2 vezes, no verso 2 tem 1 vez, no verso 3 tem 1 vez, 2 vezes, no verso 4 tem 1 vez, no verso 5 1 vez, no verso 6 1 vez, no verso 7 1 vez, no verso 9 1 vez, no verso 10 1 vez, no verso 11 1 vez, no verso 12 1 vez e no verso 13 2 vezes. Então, sempre falando da pessoa de Cristo, 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 Cristo. É Cristo do começo até o fim. Por quê? Porque o plano de Deus está fundamentado, o plano de Deus está totalmente alicerçado na pessoa de Cristo. Não existe plano divino sem Cristo. Então, Paulo, ele usa, a partir do verso 13, a palavra nele para se referir totalmente a Cristo.
E no verso 14, está certo que no verso 13 e verso 14, Paulo está falando do Espírito Santo. Só que nós temos que entender que o Espírito Santo, ele só foi derramado depois do derramamento de sangue. Primeiro houve a necessidade de que o sangue fosse derramado, para que depois houvesse o derramamento de sangue. Ô Emerson, eu vou pedir um pouquinho que você aumente esse retorno, eu não estou conseguindo me ouvir aqui, por favor. Então, o plano é esse, é Cristo morrendo, pode diminuir, senão vai dar microfone, e aí, tá bom, assim tá bom, muito obrigado. O plano é esse, é Cristo morrendo para pagar a nossa dívida, para que o Espírito Santo fosse derramado e gerasse a vida de Deus em nós. O terceiro foco de Paulo aqui no texto é a igreja. Então ele apresenta o plano, ele diz que o plano está pendurado na pessoa de Cristo, e ele apresenta o que é que a igreja de Cristo deve experimentar, o que é que a igreja de Cristo precisa vivenciar. A igreja de Cristo aqui, na verdade, ela está funcionando como uma ilustração do gigantesco e abrangente plano de Deus. A igreja de Cristo aqui é esta ilustração mais perfeita e bela. Para você tentar visualizar como este plano é tão abrangente, você lembra que Paulo é hebreu de hebreu. O que isso significa? Ele era um legalista, ele era um fariseu, ele não tinha intimidade com o gentil, ele perseguia os discípulos de Jesus e o povo que se chamava do caminho. Agora, este hebreu de hebreu, fariseu, está escrevendo a quem? Está escrevendo a gentios. Por aí a gente percebe que o plano de Deus, ele abrange não só uma nação que no Antigo Testamento foi privilegiada, escolhida e separada para trazer a mensagem de Deus ao povo. Agora este plano, ele é muito mais abrangente, ele não se restringe aos judeus, ele se amplia, ele sai das fronteiras judaicas e vai até os confins da terra. Então a gente percebe que a graça veio justamente para derrubar todas essas barreiras, todas as divisões que existiam. A graça de Deus, na verdade, ela nos coloca todos na mesma posição, sem distinção de que raça nós somos, sem distinção de que cor temos, sem a distinção de condição financeira. Então você pode ser pobre, você pode ser rico, branco, preto, judeu, brasileiro, paraguaio, não importa a sua nacionalidade. A graça de Deus, ela vem para derrubar tudo aquilo que separava o homem da comunhão com o Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, a amplitude do plano vai apresentar o contraste. Lembrem-se que o nosso foco é as duas expressões, a expressão final do verso 12, que é a parte B, e a expressão primária do verso 13, que é a parte A. Então, aqui Paulo vai usar um contraste. Para ficar mais claro esse contraste, talvez você discorde que não tenha nenhum contraste, mas existe um contraste muito grande aqui, e para ficar mais claro, eu vou pedir para o Paulo fazer a leitura do verso 11, é o início do verso 11 e o início do verso 13, para que a gente tenha uma noção desse contraste aqui. Em Cristo fomos também feitos herança, nele também vocês. Então, o verso 11 está dizendo que, Paulo está dizendo que em Cristo eles foram feitos herança. Nós fomos feitos herança.
No verso 13, Paulo está se referindo a um outro grupo. Então percebam que no verso 12, a parte B, com o pronome nós, é um grupo de pessoas. E vós, ou vocês, é outro grupo de pessoas. Então, Paulo contrasta o plano de Deus e mostra que o plano de Deus é muito mais amplo do que o judeu pensava, do que o evangélico pensa, do que o ser humano pensa. Para mostrar que o plano de Deus é ele abrange de tal forma, Paulo vai usar os dois pronomes do plural para mostrar a amplitude. Ele não usa os dois pronomes do singular, ele usa os dois pronomes do plural para mostrar a pluralidade, a amplitude, como que ele alcança. Então, é nós e vós. Agora, o que nós precisamos distinguir aqui, e talvez perguntar ao texto, e duas perguntas, claro, que a gente vai ter que responder aqui, nós refere-se a quê? Porque se existe um contraste entre nós e vós, nós precisamos saber a que se refere esse nós. Existem duas formas para interpretar, duas correntes que defendem que esse nós é apenas uma forma de escrita, de edição, é uma forma que Paulo usa para se referir a si mesmo. Em vez de usar a primeira pessoa do singular eu, ele coloca a palavra no plural, dizendo nós. Esta é uma corrente de interpretação. A segunda corrente, que interpreta esse nós, diz que é uma forma para incluir judeus e gentios ao plano de Deus. Mas estas duas interpretações, essas duas correntes, elas são descaracterizadas. Por que elas são descaracterizadas? Porque Paulo está fazendo um contraste aqui. Então, ele não está dizendo que nós é uma totalidade. Ele está dizendo que nós é um grupo e vós é outro grupo. Por isso que existe um contraste. Então, essa referência, nós, é a do verso 12. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Nós que de antemão esperamos em Cristo. É um grupo de pessoas. Quem é esse grupo que ele está se referindo? Quem que é esse nós? João, capítulo 1, verso 11, para nós entendermos muito bem quem é esse grupo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem é o nós? Os judeus. Paulo está dizendo que Cristo veio para os judeus. De antemão, ele veio para esse povo. E se nós percebermos no decorrer da história, quem foram os primeiros a se converter, não foram os gentios, foram os judeus. Deus começa o plano dele através dos judeus. Os judeus foram separados e a partir dele foi formada uma nação. E essa nação recebe dele, do próprio Deus, a mensagem de salvação. Então, notem vocês, em todas as Escrituras, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando o Espírito é derramado sobre os discípulos, a mensagem foi dada aos judeus, aos discípulos judeus, e foi dita a eles que esta mensagem fosse pregada a quem primeiro? Aos judeus. Preguem, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, depois Judéia, depois aos confins da terra. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está se referindo, dizendo que eles, nós, judeus, recebemos de antemão essa mensagem.
Então essa mensagem, ela veio primeiro ao nosso povo. A partir daquele momento que o Israel era o povo de Deus, quando Cristo vem, há uma substituição. Não de que as promessas a Israel físicas serão para nós, como muitos evangélicos fazem. Não é isso. Mas a igreja, ela se torna agora o povo de Deus. Em Cristo, nós nos tornamos povo de Deus. Então, nós aqui é uma referência aos judeus. É o contraste que Paulo está fazendo. E o vós? Vós refere-se a quem? Vós é uma referência aos gentios, aqui representados pelos irmãos daquela igreja de Éfeso, que estavam recebendo a carta. E todas as igrejas às quais essa carta seria enviada e lida. Então, vós é uma referência a nós, gentios, nós que não somos judeus. Paulo está dizendo: olha, o plano de Deus começou conosco, é para nós. Só que não é só para nós, é para vocês também. Vocês também fazem parte do plano de Deus. Apesar dos judeus terem crido primeiro, apesar dos judeus terem recebido a mensagem primeiro, a mensagem chegou também até nós. E é engraçado que Deus usa o mais fariseu de todos para levar a mensagem aos gentios. Esta é a maior prova de que a mensagem que nos foi anunciada através de Paulo, através do Senhor Jesus, é a mensagem de salvação. O que isso significa? Que o plano de Deus está em operação. E quem é que faz parte desse plano? Tanto os judeus quanto os gentios. Quem faz parte desse plano? Eu e você que estamos aqui, dentro da igreja, e muitos outros que estão fora ainda e que serão alcançados através da mensagem que eu e você temos a responsabilidade de anunciar, para que eles experimentem aquilo que nós já experimentamos. Então, o plano de Deus está em operação. Venham de onde vier, e venha quem vier, há sempre lugar. Por quê? Porque a graça de Jesus Cristo, ela quebra tudo aquilo que separava o homem de Deus. Aqui está talvez um texto que dê um exemplo muito grande de Romanos capítulo 10, 12 e Gálatas 3, 27 e 28, para que a gente entenda a operação do plano divino. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Você sabe o que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo que esse contraste, nós e vós, é quebrado pela pessoa de Cristo. Cristo une nós, judeus, e vós, gentios. Este é o grande significado. Cristo veio para acabar com as divisões existentes no templo da época. No templo da época, quem conhece um pouco da Bíblia sabe. Um gentio jamais poderia se assentar num templo, no lugar onde um judeu estava. Num templo, uma pessoa deficiente jamais poderia entrar. Aí Cristo vem e ele começa a quebrar e a rasgar todas essas cortinas de separação. Ele começa indo na casa de gente pecadora. E ele recebe o apelido mais lindo da história, amigo de pecador. Ele começa quebrando essas divisões, perdoando a mulher adúltera.
Aquela que todos queriam apedrejá-la, ele diz: mulher, vá em paz, não peques mais. Eu, que poderia tacar-lhe pedra, não taco-lhe pedra, e nem pau. Aqueles que não podiam entrar no templo porque eles estavam leprosos, e a lei dizia que um leproso não podia se aproximar de pessoas, vem o Cristo e começa a tocá-los, dizendo: venham, venham. Este é o Cristo das Sagradas Escrituras, que veio para romper esse contraste, que veio para unir o contraste, para dizer que não existe mais diferença. E nós devemos desfazer todas essas ideias carnais que carregamos. Todas as ideias denominacionais. Quantos acham que Deus só ouve uma pessoa que está de joelhos com um véu na cabeça? Mas Deus ouve aquela pobre coitada que está passando por uma fase de quimioterapia, sem cabelos, deitada numa cama, orando ao Senhor. Deus a ouve, sem véu na cabeça, sem saia longa, sem cabelo longo. Deus a ouve. Deus não está restrito a um grupo que resolveu não mais jogar futebol, não mais colocar uma bermuda, a um grupo que só quer andar de manga longa e último botão do colarinho fechado. Deus não está preocupado com esse grupo. Deus está olhando para aquele que, contrito de coração, se ajoelha diante dele e não tem nem coragem de levantar a sua cabeça para o alto e diz: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. É para esse que Deus está focalizado, é para esse. Então Cristo vem para derrubar essa ideia nacionalista. O judeu se sente mais importante. Ele não é mais importante do que o gentio. Não é. Todos somos iguais. Como o evangélico se sente mais importante do que o católico. Não é. Deus não está olhando para onde nós estamos, mas em quem nós estamos. É isso que Ele está olhando. É isso o foco dele. Então foi propósito de Deus, temporariamente e primariamente, usar os gentios, os judeus? Foi. Mas agora Ele tem algo muito mais amplo. Agora Ele tem algo muito mais grandioso, que inclui judeu e gentio, que inclui judeu e gentio, inclui a mim e a você. Esse é o plano. Nós formamos a nova nação, nós formamos o povo de Deus. O povo de Deus é formado por pessoas que estão em Cristo. Podem ser judeus, podem ser gentios. Venham de onde vierem. Está em Cristo, é povo de Deus. Esta aqui é a mensagem da nova dispensação. Este é o tema da nova dispensação. Em segundo lugar, a amplitude do plano vai apresentar o sinal. Se tem o contraste, nós e vós, e Cristo quebra isso, Paulo vai apresentar o sinal
o sinal que quebra, o sinal que une, o sinal que desfaz para refazer de modo correto. Quem é o sinal? Cristo. Em Cristo. Cristo é o único capaz de reconciliar o ser humano com Deus. Você pode fazer parte da melhor igreja de Umuarama. Não significa que você está reconciliado com Cristo. Não significa. Você pode frequentar todos os cultos, mas isso não significa que você está reconciliado com Cristo. Então, ser cristão é muito mais do que estar na igreja. Ser cristão é estar em Cristo. E tem muita gente que está dentro da igreja e não está em Cristo. Não está em Cristo. Como vai ser triste para essas pessoas no dia do juízo final. Mas tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. O próprio Jesus disse: expulsarão demônios em meu nome, farão sinais e prodígios em meu nome. Estes são piores ainda, que eles não só estavam, mas eles faziam em nome de Cristo. E no final Cristo diz: mas eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos. Olha que distinção. Então, não importa se você é judeu, se você é gentil, não importa a sua nacionalidade, não importa se os seus ancestrais eram religiosos. Cristo não quer saber se você vai permanecer na religião do seu pai. Deus não se importa com isso. Você pode trocar de igreja, de religião, pode trocar de tudo. Não tem significado nenhum, se não estiver em Cristo. E só está em Cristo quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Nasceu porque o Espírito lhe convenceu e a palavra pregada lhe provocou fé no coração. Esse nasceu da água e do Espírito. A fé desse que nasceu da água e do Espírito não está na figura de um pastor, não está na figura de um padre, não está na figura ou nenhuma denominação. A fé dessa pessoa está nas Sagradas Escrituras. Ele procura conhecer o autor e consumador de sua fé. Ele não depende mais de uma igreja como uma boca de fumo, de um pastor como um pai de santo. Por quê? Porque ele descobriu que ele tem livre acesso àquele que abriu um novo e vivo caminho, aquele que rasgou as cortinas que separavam. Que coisa mais linda! Então, irmão e irmã, o que reconcilia o judeu é o mesmo que reconcilia o gentil. O mesmo que reconcilia o judeu e o gentil é o mesmo que reconcilia a mim e a você, que se sente pecador. É o mesmo. Não há outro reconciliador.
Este é o sinal de Deus. O sinal de Deus não é se você é membro da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, da Católica. Não é. O sinal de reconciliação é Cristo. Você está em Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, verso 5, e Lucas, narrando o discurso de Pedro, no capítulo 4, verso 12, para não ficar aquele negócio paulino, não é? Então eu peguei 2 autores diferentes, e esse narrador de Atos está mencionando a fala de Pedro. Então, vamos fazer essas leituras, para que você entenda o que é que eu estou querendo dizer a você. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Para só um pouquinho aí. Esse texto está tão claro que às vezes eu me assusto com a clareza desse texto. Não podemos chegar-nos a Deus por intermédio do José, da Maria, do Benedito, do Francisco, da Fátima e de tantos outros mediadores ou intermediadores que a gente vê por aí. Às vezes, quando você está caminhando, você lê em frases de para-choque de caminhão: peça à mãe, que o filho responde. Mentira. Mentira. Não existe outro mediador. É Cristo. Sem Cristo não há sinal de Deus ao homem. Cristo é o único sinal de Deus ao homem, capaz de conduzir o homem ao plano redentor. Então, se você deseja e quer fazer parte do plano redentor, fora de Cristo, não há possibilidade, é só em Cristo. Esta foi a fala de Paulo. Agora vamos ouvir a fala de Pedro. Amém. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mentiram para mim por muitos anos. Eu fui enganado por muitos anos, porque eu cria, como talvez você que assiste a gente pela internet crê. Disseram a mim que havia possibilidade de salvação em outra pessoa, mas é mentira, porque a Bíblia diz que só há salvação através de Jesus Cristo. É só Ele que salva, é só Ele que une o homem a Deus. Não há possibilidade. Não há alternativa. Se você está fora de Cristo, você não está sinalizado, marcado por Deus. Então, o sinal de Cristo, ele é suficiente para derrubar as paredes. Os judeus, por eles possuírem a lei, eles se sentiam muito importantes, porque eles possuíam a lei. Mas eles não indagavam se eles estavam guardando a lei e honrando a Deus através da lei. Já os gentios viviam sem lei, e por não ter lei, viviam desprezados pelos gentios,
que os considerava como cães, como cachorros, porque era um povo sem lei. Então eu e você, para um judeu, nós somos considerados cachorros, cães. Aí o grego já se sentia, por causa das ideias filosóficas totalmente utópicas de Sócrates, Aristóteles e Platão, eles se sentiam os bambambãs, eles estavam acima, porque o conhecimento liberta, porque o conhecimento filosófico coloca o homem num plano superior, e ele considerava os demais como bárbaros. A história apresenta assim. Eu estou mencionando da história secular. Os gregos olham para os gentios e os demais povos como bárbaros. Os judeus olham para os outros e veem um povo sem lei. Esse povo é cachorro. Aí vem Cristo e derruba essa parede. Olha só a burdoada que Cristo dá nesses dois grupos. Romanos capítulo 3, verso 9 e verso 23. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois Nós quem? Quem é esse nós? Os judeus. Olha só, olha só. não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele pega o judeu, nós, e ele pega o grego e coloca. Olha o que Cristo faz. A graça de Cristo pega os dois povos importantes que se sentiam e colocam nivelados embaixo do pecado, dizendo: se o gentio é cachorro, judeu também é e grego também é, porque todos pecaram. Derruba ou não derruba a parede? Derruba. Derruba a máscara da religião, a cegueira da religião. Eu criei por muitos anos e rezava terços e terços. Ninguém poderia tirar isso da minha mente e do meu coração. Quando falavam que aquilo era errado, eu me revoltava com as pessoas, até o dia em que as escrituras foram abertas, o Espírito esclareceu, e aí você vê o quão cego era, ignorante, andava errante, achando que estava certo. Então só Cristo pode derrubar essas paredes. Cristo também, o sinal dele é suficiente não só para derrubar as paredes, mas para despertar a igreja. A igreja de Jesus, ela não pode ser como a religião dos homens, que mantém as cortinas, que mantém essa ideia separatista, que faz um grupo se sentir melhor do que o outro. Não, a igreja de Jesus não está aqui para isso. A igreja de Jesus está aqui para rasgar com Cristo as cortinas que separam as pessoas do novo e vivo caminho. A igreja de Jesus, ela não pode se contentar em apenas ter a Bíblia, como os judeus se contentavam em ter a lei. A igreja de Jesus precisa se contentar em viver a Bíblia, ensinar a Bíblia, falar às pessoas como é que Cristo deseja que vivamos. Então a graça de Cristo vem para isso. E se alguém discorda dos ensinos de Cristo, se você está aqui e discorda dos ensinos de Cristo, é bem provável que você apenas faz parte da igreja, não está no corpo de Cristo. Todas as pregações para trás aí de Efésios
quando usava termos que provocam ira, que provocam medo, que provocam desconfiança. E você discorda daqueles ensinos. São ensinos bíblicos. Não são ensinos de homens, é a Bíblia que está ensinando aquilo. Reveja a sua fé. Se a sua fé está realmente nas Sagradas Escrituras, na pessoa do Filho, ou se a sua fé está nas convicções que lhe passaram, que um líder religioso lhe passou e plantou na sua mente e no seu coração. Estar em Cristo é o sinal do cristão. Então, você pode ser o melhor budista, você pode ser o católico mais beato da história, você pode ser o melhor espírita, praticante de boas obras, você pode ocupar o grau mais alto, o grau mais alto da maçonaria, você pode ser o melhor judeu, o melhor evangélico, você pode ser a melhor mãe de santo, você pode ser o melhor de todas as religiões. Sabe o que isso significa para Deus? Que ainda você continua rastejando no pó do pecado em direção ao juízo final, em direção à separação eterna de Deus. Eu e você precisamos estar em Cristo. E quem está em Cristo precisa de maçonaria? Para quê? Quem está em Cristo precisa ficar fazendo boas obras para garantir a salvação? Não, nós fazemos porque o amor de Cristo está em nós. Quem está em Cristo precisa ficar ali com aquelas penitências, com orações repetitivas que o próprio Jesus disse para não fazermos. Precisa? Não. Por quê? Porque quem está em Cristo tem a satisfação plena de seu coração, dos desejos de sua alma, de sua vontade. Cristo é aquele que nos satisfaz em todas as áreas da nossa vida. Para a gente encerrar, aqui, caminhando para encerrar, no que você está? Em quem você está? Quando eu digo você, é porque não estou aqui para lhe acusar, é porque eu sei em quem eu estou. E você precisa saber em quem você está, no que você está. Não se esqueça, porque virá o grande juízo de Deus, onde Deus vai punir. Tem uma frase que diz assim: Deus abomina o pecado e ama o pecador. Aí o cara continua vivendo na vida de pecado. É isso mesmo? Será que é isso que a frase está dizendo? Essa frase está errada. Se Deus amasse o pecador e abominasse o pecado, Deus só julgaria e condenaria o pecado. Deus mandaria o pecado para o inferno. Mas Deus vai mandar não só o pecado, vai mandar o pecador não arrependido. Este vai para o lago de fogo e enxofre. O pecador regenerado será salvo. O pecador transformado experimentará não da segunda morte, ele experimentará da ressurreição para a vida. Mas aquele que está vivendo no pecado, esse experimentará da ira de Deus.
Que tipo de pecador é você? Que tipo de pecador sou eu? Regenerado? Ou um membro de igreja? Bem disse Dr. Martin Lloyd Jones: comece a pregar expositivamente em sua igreja para santificar o povo. Duas coisas acontecerão: os pecadores se arrependerão ou eles fugirão do meio de vocês. Que fujam aqueles que não querem ouvir a verdade de Deus. Porque naquele dia que a ira será derramada, o ímpio não regenerado experimentará e vai para a inauguração do inferno junto com o diabo e seus demônios. Não se esqueça do foco do falso cristão. O falso cristão é aquele que está na igreja. Ele está na igreja, mas ele continua vivendo como se Deus não existisse. Continua em seus trambiques, continua em seus vícios, continua gastando todas as suas forças e correndo com todas as suas disposições. Aquilo que lhe dá prazer na carne, aquilo que satisfaz os seus sonhos terrenos, ele gasta as suas forças na busca do dinheiro, na busca da posição, na busca da popularidade. Ele quer ser sempre politicamente correto, ele quer ser amigo de todos. Ele continua do mesmo jeito, se envolve com todas as forças nas coisas desse mundo, mas ele não tem ânimo para ler a Bíblia. Isso é um falso cristão. Ele não tem ânimo para oração, ele não tem ânimo para as coisas de Deus. As coisas de Deus para ele é um peso, é uma lástima, é uma tragédia. Esse é o sintoma de um falso cristão. Não se envolve com as coisas de Deus, não se envolve com a igreja de Deus, não ama Deus e as coisas de Deus, e ele vem domingo após domingo, e gosta muito só do domingo à noite. Aí na segunda e durante toda a semana, ele vai servir os seus prazeres. Ele vai gastar as suas forças para correr atrás daquilo que são os seus deuses, são os seus ídolos, são os seus alvos, são as coisas que ocupam o primeiro lugar da vida e do coração. Talvez você esteja até pensando aí: você está sendo duro demais. Não, eu não estou sendo duro demais, eu estou sendo verdadeiro. Nós precisamos rever os propósitos e objetivos e prioridades da nossa vida. Se Deus realmente é primazia, se Deus realmente é a maior necessidade das nossas vidas,
Por que então não corremos atrás das coisas de Deus com a mesma dedicação, com a mesma proporção que corremos atrás das coisas deste mundo? Por quê? Está aí o texto. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Só quem está crucificado com Cristo vive assim, pensa assim, deseja essa vida assim. Pensem nas coisas lá do alto. São estas as coisas que ocupam os nossos pensamentos? São estas? E não nas que são aqui da terra. Qual é que está ocupando os pensamentos? As coisas do alto ou as coisas da terra? Então, quem pensa nas coisas do alto, morreu. Para este mundo, para si, está crucificado com Cristo. Está escondido na pessoa de Cristo. Quando Deus olha para aqueles que estão crucificados com Cristo, Ele não vê mais a pessoa, Ele vê Cristo. Sabe o que isso significa? Aqueles que estão crucificados com Cristo podem nos despojar, podem arrancar tudo aquilo que temos, que possuímos, mas a nossa herança está garantida, está segura em Cristo, porque ninguém pode tirar Cristo de nós, e esta é a alegria do verdadeiro cristão. Esta é a verdadeira alegria do cristão. Você tem parte nessa herança? Que herança? Vida eterna. Esta herança é restrita somente àqueles que estão em Cristo. Em quem é que você está mesmo? Está na igreja? Se você está na igreja, vivendo até com princípios cristãos, mas não está em Cristo, lamento lhe dizer, você não faz parte dessa herança. É só para aqueles que estão em Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Corra hoje para Cristo. Chore dos seus pecados, se arrependa e clame por Ele, porque aqueles que estão em Cristo sabem que estão em Cristo, estão plenos, convictos, porque o Espírito de Cristo testifica ao nosso espírito que fazemos parte do povo de Cristo. Da mesma forma, aqueles que estão duvidosos, é um sinal de que você precisa correr aos pés de Cristo e chorar aos pés de Cristo. Vamos terminar cantando. Que Deus nos ajude a confiar plenamente e estar unicamente na pessoa bendita do Filho, Cristo. Depois deste louvor,
O Paulo encerra orando, por favor. Sem